refrescada. Pega a Bíblia, já vamos direto para a palavra. Abra no Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35, por favor. Já pega a sua Bíblia, vamos direto para a mensagem. Possamos crescer agora, né? Esse é um momento de reflexão, de palavra, tenha reverência. Peça a sabedoria dos céus, tá? A palavra que vai ser dita, pregada agora, que fala de uma forma íntima ao seu coração, em nome de Jesus, tá? Marcos capítulo 4, todos acharam? Verso 35, utilize a sua Bíblia. A versão que você usa aí para fazer o seu devocional, utilize ela, tá? Marcos 4, 35, diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Os outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é um dos textos básicos que vai servir para nós. Nós vamos fazer a leitura de dois textos básicos que vai nos dar orientação para este tema, para essa pregação, para essa palavra desta noite. Antes de nós lermos o segundo texto base que vai nos orientar, eu preciso contextualizar algumas coisas com vocês a respeito disso, desta leitura que nós fizemos aqui. Esta passagem que nós lemos de Marcos, capítulo 4, do verso 35 até o 41, ela está registrada nos 3 evangelhos sinóticos. O que seriam isso? Evangelhos semelhantes. Então ela está em Mateus capítulo 8, ela está em Marcos capítulo 4, que nós lemos agora, e ela está em Lucas capítulo 8. A mesma história contada sobre vista diferente. Por isso que é chamado de evangelho sinótico. E é interessante essa leitura que nós fazemos, que Jesus estava cansado, gente. Vai vendo o lado humano que Jesus falou. Nós cremos que Jesus é 100% homem, nós cremos que Jesus é 100% Deus. O lado humano de Jesus falou: estou cansado, vamos viajar. E a Bíblia diz que ele dormiu. Um dos poucos momentos que o Senhor está descansando, dormindo. E junto com Jesus no barco, eles estavam indo ao outro lado da margem do mar da Galileia. E é interessante este mar lá em Israel, para vocês compreenderem um pouquinho. Este mar, ele fica a 224 metros abaixo do nível do mar, gente. É algo meio estranho, porque é abaixo do nível do mar. Ou seja, essas situações que nós lemos aqui, conforme está no verso 37, de vendaval, tempestade, o pau quebrando em termos de natureza, naquele ambiente ali do mar da Galileia, era natural, porque era propício o ambiente. Um mar abaixo do nível do mar era propício, visto que existem montanhas ao redor. Então, conforme chega o ar quente, o ar frio e tal, junto aquela coisa errada toda, vendavais acontecem naquela região. Só para vocês terem um pouquinho de noção do que eu estou falando, essa palavra no verso 37
de um forte vendaval. Como que está na sua Bíblia aí? Talvez na sua Bíblia está tempestade. Na NVI está um forte vendaval no verso 37. Levantou-se um forte vendaval. Sabe o que isso quer dizer? Essa palavra vendaval, talvez tempestade na sua Bíblia, no grego, gente, é a palavra lailaps. Sabe o que significa isso? Temporal, ciclone, nuvens extremamente negras com raio e uma grande tempestade. Traduzindo, este forte vendaval era algo muito mais intenso. A palavra grega ali usada é para algo terrível que estava acontecendo. Um ciclone, provavelmente. A tradução perfeita que seria. Só que é interessante quando nós fazemos aí no contexto, neste Marcos capítulo 4, quando nós vemos no verso 40, vocês perceberam que aparece a palavra medo? É assim que está na Bíblia de vocês? Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? É medo que está na Bíblia de vocês, na versão de vocês? Interessante, né? Sabe essa palavra medo no grego? É a palavra deilos. Fechou. Pronto. Fechou automático. Nós apertamos o botão aqui e fechou. É a palavra grega. Não precisa ficar com medo não, ó. Tá bom? Não precisa ter essa palavra aqui, ó, deilos. Grego aqui, medo, é literalmente um sentimento de medo que os caras estavam. Um forte vendaval, deilos, um medo literal, um sentimento mesmo, sabe? O que eles estavam sentindo. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Vai no verso 41. A minha Bíblia diz: eles estavam apavorados. Talvez na sua Bíblia ainda esteja medo. Talvez na sua Bíblia esteja tímido. Mas olha que interessante. Qual é a diferença dessas duas passagens de medo e de apavorados? Essa palavra apavorados aí, no grego, é interessante nós fazermos essas referências, gente. Significa reverência. Olha que interessante, verso 41. Eles estavam apavorados. Essa palavra apavorado não é medo do sentimento de medo. Eles estavam apavorados. Essa palavra na tradução correta é reverência. Eles estavam reverenciando o Senhor, aquele que tem o poder sobre a natureza, sobre um vendaval, sobre os ventos, sobre a tempestade. Olha que interessante quando nós olhamos isso. Essa passagem de Marcos que está nos 3 evangelhos sinóticos, nós começamos a ir profundo, analisar as palavras no original, o contexto que estava acontecendo com Jesus, para onde eles estavam indo, o mar que eles estavam, tudo isso nós fizemos agora. Mas sabe o que é o mais incrível da Bíblia? Quando nós pegamos uma passagem do Novo ou do Antigo Testamento e juntamos e elas se completam, falam a mesma língua. Quer ver? Vá para Jonas capítulo 1, por favor. Jonas capítulo 1, por favor. Nós vamos ler do verso 1 ao 6. Vai no índice da sua Bíblia. Talvez você vai ter um pouquinho de dificuldade, ela vai estar mais no meio da Bíblia ali, né? Jonas capítulo 1, por favor. Olha que interessante, uma passagem bíblica agora que se completa. Vamos lá? Jonas 1, do verso 1 diz assim, ó: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, vai vendo, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros, vai vendo, irmãos, a complementação.
todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, com letra minúscula, preste atenção nisso, e atiraram as cargas ao mar, para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Até aqui o texto. Esses dois textos vai servir como texto base para nós, para tecer essa mensagem, essa pregação. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre nós, falando através da mensagem, da pregação, a palavra viva do Senhor, que é a palavra de Deus. Que o Espírito Santo convença, converta a todos, o coração de todos, que possamos sair daqui transformados por uma verdade do Senhor Jesus. Gente, isso é maravilhoso. Quando nós olhamos essas passagens se complementando, muito semelhantes, né? Essa passagem de Jonas, por exemplo, nós lemos aqui um pequeno trecho da passagem de Jonas. As crianças gostam muito do livro de Jonas, porque quem conhece um pouco de Bíblia é aquele que foi engolido por uma baleia, por um peixe. A Bíblia diz precisamente que é um peixe. A palavra ali no hebraico é peixe. Então, gente, eu começo a viajar. Imagina o peixão que não era para engolir um camarada. A Bíblia diz lá que era peixe. A palavra no hebraico lá é peixe. Então imagina o bitelo de um peixe para engolir um homem. E a Bíblia diz que ele ficou lá 3 dias dentro da barriga daquele peixe lá. Olha que louco. Imagina isso. Como é incrível a palavra de Deus, começar a ver isso, imaginar isso. Essa passagem de Jonas, gente, para vocês compreenderem um pouquinho, ela faz parte. Nós precisamos, irmãos, aprender sobre Bíblia. Nós precisamos aprender Bíblia, aprender sobre Bíblia. Jonas faz parte da prateleira dos profetas menores da Bíblia. Nós precisamos compreender que isso aqui é um conjunto de biblioteca, de vários livros. Aqui tem profetas maiores, profetas menores, como nós lemos aqui. Aqui tem epístolas, aqui tem poesia, gêneros literários diferentes para você ler e compreender. E Jonas está inserido na prateleira de profetas menores. Não que seja em nível de importância menor, mas porque os livros dos profetas menores são menores. Começa de Oséias e vai até Malaquias, a prateleira na Bíblia de profetas menores. Só que é interessante quando nós lemos Jonas todo, é um livro muito curto, dá para ler em poucos minutos. Ele é diferente um pouco do que acontece com os outros profetas menores que está na Bíblia, porque o livro de Jonas conta a história sobre o profeta. Quando você lê Jonas, gente, está falando a respeito dele, da personalidade dele. Enquanto os outros livros dos profetas menores conta as profecias faladas pelos personagens bíblicos. Só para nós compreendermos tudo o que está acontecendo nesse contexto aqui de Jonas. Israel, a nação de Israel, gente, ela está dividida. Vamos lá? Lembra, eu sempre digo isso. Vem o reino unificado, Saul, Davi, Salomão. De repente, Israel se divide, reino do norte, reino do sul. Reino do sul é Judá, com a capital Jerusalém. Reino do norte, Israel, com a capital Samaria. Nós precisamos compreender isso. E olha que interessante. Então Israel está dividido. E Jonas é um profeta, que era deste tempo bíblico aqui em que Israel estava dividido. Havia uma divisão em Israel. Então Jonas está inserido nesta divisão e ele está ali profetizando nesta época. Só que é interessante que Deus manda uma palavra para Jonas. Fala: Jonas,
vá pregar em Nínive. Sabe onde fica Nínive? Nós começamos a ler a Bíblia por ler, né? Sem pesquisar, estudar. Cara, onde fica Nínive? Só para vocês entenderem, Nínive é a capital da Síria, um grande império que existia naquela época, o maior império. E Nínive é a capital deste império, fora de Israel, gente. Aí Deus manda o profeta Jonas falar: vai lá naquele lugar, aquele povo obstinado, que está adorando outros deuses, que é um povo delinquente, vá lá pregar, porque eu vou trazer juízo sobre eles. E aí, meus irmãos, entra essa passagem, esse contexto que nós estamos aqui. Ele tem uma atitude de desobediência. Desobediência, gente. Porque na cabeça dele, né, ele sabia que aquele povo era um povo idólatra, era um povo rebelde. Ele fala: para que eu vou lá? A minha nação está aqui. Para que eu vou lá pregar juízo sobre aquele povo? E aí, irmãos, ele vai a essa desobediência. Vocês prestaram atenção na leitura que nós fizemos? Para onde ele vai? Verso 3 de Jonas capítulo 1. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Sabe onde fica Tarsis, gente? Fica ao sul da Espanha, só para vocês terem uma noção. Deus havia ordenado para ele ir 1.000 quilômetros para leste. Ele vai 1.800 quilômetros para oeste. Ele vai para o outro lado. Deus fala: vai para lá. Ele fala: vou fugir da presença do Senhor, né? E vai para o outro lado que Deus havia ordenado ele ir. E é interessante nós olharmos essa passagem sobre a ótica da passagem de Marcos, né? O livro de Jonas, sobre a ótica do Evangelho de Marcos, e ver as semelhanças, gente. É agora que eu quero que você comece a pensar no que eu trouxe tudo isso de conhecimento e aplicar isso agora. Olha que interessante olhar sobre a ótica do Evangelho de Marcos e sobre o livro de Jonas, as semelhanças que existem em um e o outro. E sabe o que é maravilhoso? O cumprimento profético que existe, o apontamento para Jesus, Jonas como um tipo de Jesus, e uma série de coisas apontando. Isso é maravilhoso, gente. Essa é a leitura da Bíblia que nós temos que ter, um olhar maravilhoso, teológico sobre a palavra e a aplicação dela na nossa vida. Então nós começamos a ver algumas semelhanças. Só para vocês entenderem, talvez vocês viram, uma das semelhanças que existe é o quê? Tempestade. O pau está quebrando nos dois casos. Tanto Jesus com seus discípulos no barco, quanto Jonas fugindo de Deus. A tempestade está caindo. Então, é interessante nós olharmos isso, porque Jesus, ele está em um barco com seus discípulos, em cumprimento de uma obediência. Presta atenção nisso que eu quero dizer para vocês, irmãos. Jesus está em um barco com os discípulos, cumprindo uma obediência. Só para vocês entenderem, logo após essa tempestade que caiu no barco de Jesus, ele vai lá na região dos Gadarenos. Sabe aquele demoniado que estava lá? Ele expulsa aqueles demônios, os demônios entram lá nos porcos. Essa passagem, Jesus estava nessa tempestade, logo depois ele chega nessa região. Ou seja, ele está cumprindo um mandamento, cumprindo um propósito, gente. E o que acontece? Tempestade caindo, o pau quebrando, tempestade, o mar revolto, tempestade, mesmo cumprindo o mandamento. E Jonas? Olha as semelhanças. Jonas recebe uma orientação: vá pregar em Nínive, Jonas. Vá pregar em Nínive. E aí ele desobedece. E o que acontece? Tempestade. O pau quebra. Está lá Jonas lá, deitado em berço esplêndido, e o pau quebrando, a tempestade caindo, e ele lá,
Sabe uma coisa que nós aprendemos aqui? Preste atenção nisso, irmãos. Preste atenção como isso é libertador, tá? Na obediência, tá? Ou na desobediência, nós iremos encontrar tempestade. Por favor, preste atenção nisso. Na obediência ou na desobediência, nós iremos encontrar tempestade. Na obediência de Cristo ou na desobediência de Jonas, nós encontraremos tempestades ao longo da vida. Deixa eu trazer algo libertador para você. Talvez você foi enganado durante muito tempo, em que venha para a igreja, para Jesus, e nada mais vai acontecer na sua vida. Tempestade nenhuma vai acontecer. Meu irmão, vida cristã não é assim. Vida cristã não é assim. Principalmente se você estiver num propósito reto, mirando o alvo que é Cristo. As tempestades se levantam, camarada. Agora, existe uma grande diferença em navegar nesta tempestade maluca sozinhos ou com Jesus lá dentro. E é sobre isso que eu quero que vocês pensem. Porque olha que está em João capítulo 16, verso 33. Olha que maravilhoso isso. João 16, verso 33. Eu lhes disse estas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão nesse mundo vocês vão ter festa. Só alegrias. Nesse mundo, gente, vão ter tempestade. Nesse mundo o pau vai quebrar. As coisas são difíceis. Ainda bem que tem a parte B, não é? Olha a parte B. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. E nós estamos pisando onde ele pisa. Rumo à Nova Jerusalém. Rumo a esta eternidade. Querendo entrar nestes seios de Abraão. Para isso que nós estamos, irmãos. Sendo transformado, subindo um degrauzinho de degrauzinho na santificação da vida. Hoje eu sou melhor do que eu fui ontem, serei pior do que amanhã, porque amanhã é um novo dia, as misericórdias se renovam, e eu sou uma nova criatura dia após dia, vencendo essas tentações, este mundo mal, as tempestades que se levantam, irmãos. Você na obediência de Cristo, você na desobediência de Jonas, a tempestade acaba acontecendo. Mas tenha um bom ânimo, meu querido. Tenha bom ânimo. Por isso que eu queria fazer algumas definições com você sobre o que o barco representa, o que a tempestade representa, o que Jonas, o que Jesus representa nessa história. E nós vamos tecer aqui uma mensagem. O tema dessa mensagem, irmãos, dessa pregação, chama-se o barco da nossa vida. O barco da nossa vida. Este é o tema dessa mensagem, dessa pregação. Então vamos definir algumas coisas, só para vocês entenderem, diante dessa mensagem que eu quero trazer para vocês. O que Jonas pode representar? E todas as vezes que eu usar esses nomes, Jonas, Jesus, barco, tempestade, você possa entender essas definições que nós vamos fazer agora, amém? Nós vamos definir isso, e todas as vezes que isso for dito de agora para frente, você possa capturar e encaixar nessas definições que nós vamos fazer, nessas duas passagens que se completam, amém? Então o que Jonas pode representar? Jonas representa as nossas escolhas erradas. Jonas representa as nossas traições. Jonas representa os nossos vícios. Jonas representa a nossa forma humana de ser. Pegaram isso? Amém? Primeira definição feita. O que Jesus representa? Jesus representa as escolhas certas. Jesus representa o caminho correto.
Jesus representa a santidade. Amém? Segunda definição feita. E o barco? O que o barco representa? O barco representa a nossa vida, o nosso caminhar, o nosso dia a dia. E a tempestade? São os problemas, as dificuldades, a disciplina, a repreensão, o aprendizado ou o crescimento. Rapaz, mas essa tempestade está muito doida. É aprendizado ou é disciplina? É crescimento ou é chinelada? O que seria isso? Eu não estou entendendo. Os outros foi bem, pastor, chuchu, beleza. Mas e a tempestade? Não consegui. Aí que tem o pulo do gato, gente. Nós precisamos entender se a tempestade é devido a uma desobediência ou se a tempestade é de cumprimento de propósito. Não se esqueça disso. Nós precisamos aprender e entender. A tempestade, lembra das definições, é pela desobediência ou é por cumprimento de propósito? Lembra no início que eu disse? Você cumprindo uma verdade com Cristo ou uma desobediência como Jonas, o pau vai comer, cara. A tempestade vai cair, o vendaval vai vir. Agora nós precisamos compreender uma outra coisa. Essa tempestade é por desobediência ou é por cumprimento de propósito? É sobre isso que eu quero falar com vocês, gente. Vamos fazer algumas reflexões juntos e compreender se navegar no barco da vida. Amém? O barco da nossa vida, gente, todos nós. Fazer algumas reflexões a respeito da tempestade, das nossas atitudes diante destas tempestades, das nossas escolhas. Sobre isso que eu quero falar com você. O que está dentro desse barco? O que nós vamos fazer? Qual é a nossa forma de pensar e agir diante das tempestades da vida? Está sendo claro? Amém? Vamos caminhar? Então, a primeira reflexão que eu quero fazer com você, o primeiro ponto de reflexão é o seguinte: diante da tempestade, meus irmãos, o que você tem buscado? Não se esqueçam das definições. Tempestade pode ser os problemas, dificuldades, disciplina, repreensão, aprendizado, crescimento. Então, diante da tempestade, o que você tem buscado, meu irmão? O que você tem buscado diante da tempestade? Vamos a uma passagem bíblica para trazer uma reflexão para nós. Marcos capítulo 4. Nós vamos ficar nesses dois textos base, tá bom? Para vocês verem o complemento de um para com o outro. Marcos 4:38 diz: Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Agora olha Jonas, capítulo 1, verso 4 e o 5. Jonas 1, verso 4 e 5, diz assim: O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, com letra minúscula. Um Deus pequenininho, minúsculo. Gente, isso é maravilhoso, nós fazemos essa reflexão. É uma outra semelhança que nós encontramos nessas duas histórias. Os dois tripulantes, a galera que estava com Jonas e a galera que estava com Jesus, eles buscavam uma solução. Vocês perceberam isso? A tempestade comendo, as dificuldades, as dores, as lutas, ambos buscando uma solução, gente. Uma resposta para essa tempestade da vida que todos nós enfrentamos ou estamos passando ou vamos passar. Todos nós. Agora a pergunta é, irmãos, o que você tem buscado? É na força do seu dinheiro? É no talento
do seu braço, é no sobrenome que você tem, é nos bens que você tem, é no seu psicológico, é no seu beleza, é no seu engajamento, aonde você tem buscado resposta, força, apontamento para essa tempestade. Vocês perceberam as duas passagens bíblicas que nós lemos? A galera que estava com Jesus, aonde eles foram? Jesus. Senhor, tempestade no grego aqui é ciclone, é doideira. Senhor, nos ajuda, não aguentamos mais. A galera que estava com Jonas, aonde foi? Cada um ali, lembram? Um povo idólatra. E eu não estou querendo só falar de idolatria aqui, irmãos, porque o coração idólatra vai muito além de somente uma estátua ou uma imagem. O coração idólatra hoje vai através de muitas coisas. É através de um carro, é através de um dispositivo eletrônico, é através de uma roupa, é através da vaidade. A idolatria está em todos os sentidos. Agora, o que você tem buscado solução para essa tempestade? Essa é a primeira reflexão que nós temos que fazer. Diante da tempestade, o que você tem buscado? Eu te lanço a pergunta, e eu espero que você possa estar refletindo: Senhor, realmente, quando as coisas estão difíceis, o que eu menos faço é buscar soluções e respostas no caminho verdadeiro que é o Senhor. E sabe o que eu mais faço, Senhor? Eu mais me afasto de Ti. Mais eu quero me isolar. Menos eu leio, menos eu oro, menos eu participo, menos eu venho na vigília, menos eu participo de um pequeno grupo, menos eu venho louvar, adorar, servir, menos eu faço, Senhor. Diante da tempestade, gente, o que nós temos buscado? Nós como igreja temos que pensar nisso. Aonde nós temos buscado forças para esta tempestade? Aonde, gente? No barco da vida. No barco da vida, gente. Uma segunda reflexão que eu quero fazer com vocês. Preste atenção, por favor. O que está dentro do seu barco? O barco é a sua vida. O que está dentro deste barco? Porque diante do tópico 1, para que nós possamos buscar uma solução, uma resposta, ok? Nós vamos de encontro a uma solução, uma resposta, amém? Porém, para que a gente possa ir de encontro a isso, essa solução, essa resposta, precisa habitar em você, gente. Ou pelo menos você precisa saber onde encontrá-la. Está vendo aqui? Nós precisamos no mínimo saber onde encontrá-la. E aí, é essa reflexão. O que está dentro do seu barco, a sua vida, gente? Eu quero dividir esse tópico em duas partes. Primeiro nós vamos ver sobre a ótica de Jonas, do que está acontecendo com Jonas, e depois sobre a ótica de Jesus, o que está acontecendo com Jesus. Então vamos ver primeiro sobre a ótica de Jonas, o que está dentro do barco de vocês, de mim. Jonas 1, verso 5, a parte B apenas. Jonas 1, verso 5, a parte B diz assim: enquanto isso, Jonas tinha descido para o porão e se deitado. E o que ele fazia? Dormia profundamente. Ah, gente, pega a semelhança na história que nós vamos ler. Mais uma vez, enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. A pergunta, por favor, preste atenção. A pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: até que ponto, gente, peguem essa, até que ponto nós temos deixado descansar aquilo que está no porão da nossa vida? Até que ponto você tem deixado o Jonas dormir no porão do navio da sua vida, o barco da sua vida? Lembra das definições que eu fiz antes? Mais uma vez, quer lembrar? Jonas representa as nossas escolhas erradas
as nossas traições, os nossos vícios, a nossa forma humana de ser. E este barco é a nossa vida. Então a pergunta, Jonas está dormindo, gente, no barco da vida. Pega isso que eu estou querendo dizer para vocês. Até que ponto nós temos deixado descansar aquilo que está no porão da nossa vida? Porque em ambos os barcos, gente, a solução estava lá dentro. Correto? Para um, a desobediência, um caminho errado. Para o outro, a solução era Jesus, que estava lá, e nós vamos ver sobre a ótica do que está acontecendo com Jesus. Então, quando nós olhamos para o barco de Jonas, sabe o que é incrível? Talvez você nunca percebeu isso. Quando nós olhamos o barco de Jonas, o que está acontecendo, aquele camarada dormindo no porão do nosso navio aqui do barco, sabe o que os marinheiros começaram a fazer? Jogaram no mar as cargas que não precisavam, porque mantinham a bordo quem não devia, gente. Eles começaram a jogar no mar as cargas necessárias, porque eles mantinham a bordo aqueles que não deviam. Sabe o que eu quero dizer para vocês a respeito disso? Muitas vezes nós sacrificamos o necessário por hospedar o desnecessário dentro de nós. Nós sacrificamos o necessário, o importante para nós, por muitas vezes hospedar dentro de nós o desnecessário. Quer clarear para vocês? Sabe o que isso quer dizer? Por que, meus irmãos, sacrificar uma família, casamento, por um prazer momentâneo? Porque perder a saúde por minutos de drogas? Porque perder momentos de intimidade com Deus por seriados fúteis que não agregam a nada na vida da pessoa? Porque tantas maratonas na TV, redes sociais, ao invés de Bíblia e leitura da mesma? Gente, isso é muito sério. Qual é o Jonas que está roncando em noites de tormento, escondidas no porão da sua vida? Essa reflexão que nós temos que fazer. Sabe por quê? Este Jonas, irmãos, que está no porão deste navio da nossa vida, ele está naufragando um chamado muitas vezes, está naufragando uma missão, está matando outras pessoas com péssimo testemunho. O Jonas lá estava matando uma galera por um péssimo testemunho. O Jonas que nós habitamos dentro de nós, estamos matando uma galera que não quer saber de igreja. Sabe por que muitas vezes as pessoas não vêm na igreja? A culpa é nossa. Péssimos testemunhos de cristãos, péssimos testemunhos, péssimos casamentos, péssimos pagadores, péssimos trabalhadores, em tudo, irmãos. Antigamente, quando se falava em pastor e em cristão, rapaz, tinha crédito, era, sabe, bacana e bonito. Qual que é o sinônimo de pastor hoje? É ladrão. Por que o povo não vem na igreja? Vai dar dinheiro para pastor? Ah, eu vou na igreja para continuar a mesma vida igual você está levando? Prefiro continuar nessa vida do Zeca Pagodinho aqui. Ah, gente, nós precisamos mudar. Arrancar o Jonas que está dormindo dentro de nós, gente. Isso é muito sério. Nós estamos sacrificando o que é necessário por habitar dentro de nós o desnecessário, gente. Pense nisso. Agora, vamos ver sobre a ótica de Jesus? Amém? Então nós vimos esta reflexão, o que está dentro do seu barco sobre a ótica de Jonas. Agora vamos ver o que está dentro do seu barco sobre a ótica de Jesus. Sobre a ótica de Jesus. Marcos capítulo 4, verso 38, a parte A apenas do verso 38. Olha como as passagens se assemelham. Verso 38, parte A, diz assim: Jesus estava na popa, dormindo
com a cabeça sobre um travesseiro. Olha que semelhança com a história de Jonas. Por isso o apontamento profético que eu estava falando para vocês, o que aconteceu no Antigo Testamento, apontando para o nosso Senhor. E sabe o que é mais doido isso? Quando nós olhamos o barco de Jesus, sobre a ótica do barco de Jesus ali, nós encontramos pessoas tementes a Deus. Nós encontramos dentro desse barco, gente, crente. É um barco de crente, é vida de crente ali. Pessoas crentes. Entende? Pessoas que caminharam com Jesus, estavam vendo os milagres. Jesus estava indo para um propósito, realizando milagres, libertando pessoas. É o que ele ia fazer logo depois dessa viagem maluca ali que estava acontecendo. É o mais doido ainda, no verso 36, a Bíblia diz que outros barcos acompanhavam. Ou seja, você como crente tem outros barcos visualizando você, camarada, seguindo você, o seu exemplo, como líder, como pastor, como um evangelista, como um trabalhador, como um pai, como uma mãe, como um avô, tem outros barcos assim, ó, só acompanhando de longe. Opa, a tempestade está comendo lá, está para mim também aqui, mas vamos ver o que os crentes vão fazer. Essa é a ótica. Sabe, apesar de tudo, eles tiveram medo. Eles acharam que iam morrer. Os que estavam com Jesus, no mesmo barco. E o interessante de nós pensarmos isso é que o Senhor de tudo e de todas as coisas estava dentro do barco. O Espírito Santo está dentro do barco de vocês. A tempestade comendo solta, e o Espírito Santo habitando dentro deste barco que é a vida de vocês. Só que também nós temos medos e sofremos. Interessante. Só que o mais lindo de ver é que todos que estavam a bordo daquele barco com Jesus ganharam com aquele que estava lá dentro. Sabe o que eu quero dizer para vocês, meus irmãos? Nós temos uma grande oportunidade de agregar na vida das pessoas. Pessoas que caminham conosco, uma igreja, um ministério, um pequeno grupo, o seu testemunho. Pessoas podem ganhar muito, e eu não estou falando da questão de financeira, gente. Eu estou falando de vida espiritual. É para isso que nós estamos nessa terra, gente. É para mudar de vida. Você não foi colocado aqui para ser mais rico, mais bonito, não é isso. Você foi colocado aqui para ser transformado, para ir para um lugar de eternidade. Essas são as boas novas. O que vai acontecer na sua vida, você for rico, viajar, é consequência do que Deus quer fazer na sua vida, pronto. É particular com você, com o seu chamado, com o dom, com o que Ele quer fazer com você. Se você vai ser um bilionário, amém, mas é um tratar de Deus com você. Mas o propósito cristianismo é arrependa-se. Arrependa-se, gente. Arrependa-se. Então, a reflexão inicial que eu fiz é: se eu estou com um propósito e com Jesus no barco, a tempestade está acontecendo. Se eu estou em uma desobediência, com Jonas habitando no escuridão do porão deste barco, a tempestade está comendo. E é a terceira reflexão que eu quero fazer com vocês, que diz o seguinte. E aqui as praticidades agora, para nós finalizarmos. Porque se for uma tempestade de desobediência, irmãos, preste atenção nisso. Se você está vivendo uma vida de desobediência, e a tempestade está comendo solta na sua vida, chinelada, sabe? Chinelada do Senhor, e o vendaval falando: Senhor, por que isso? E tal. Aí você, e a desobediência, né? A desobediência. Você é um Jonas lá dentro do barco, né? E o vendaval comendo, é afogando, e gente perto de você morrendo, é filho, é marido, tudo morrendo. E você não está nem aí para a desobediência. Então, preste atenção. Se é uma tempestade de desobediência,
Deixa eu falar algo para vocês. Qual que é o nome do culto de quinta-feira? Arrependa-se. Metanoia, cara. Arrependa-se, gente. É uma tempestade pela desobediência que você andou até agora. Arrependa-se. Sabe o que é arrependa-se, gente? Nós compreendemos muito mal o arrependimento. Arrependimento não é deixar de pecar, de fazer coisinha errada. Ai, eu fazia isso aqui errado. Não é isso. Arrependimento é 360 graus. Eu estou aqui, começo agora uma nova vida. Arrependimento, as coisas velhas ficaram para trás. Porque se você deixar de pecar, gente, você vai pecar em algum momento. Se você simplesmente, eu deixei de pecar. E aí o pecado, você pensa o que você quiser aí, o que você está acontecendo na sua vida, na minha, no mundo. Agora, se você simplesmente deixar, você está, o pecado está aqui do teu lado, sabe? Coçando. É aquele pecadinho de estimação que a gente fala, sabe? Você está cuidando dele, aí você dá comidinha para ele, aí você leva ele no pet shop e cuida desse. Mas eu deixei de pecar, mas ele não sai do teu pé. Arrependimento é diferente, cara. É deixar de pecar e muda o foco. Distância. Foi assim com Zaqueu. Foi assim com os exemplos bíblicos da metanoia. Mudança no pensar. Essa é a tradução dessa palavra grega. Uma nova forma de pensar. Então, se a tempestade é de desobediência, você sabe, eu não tenho que ficar apontando. Eis que você está vivendo uma tempestade porque você está desobediente. Queridão, é você e Deus. Senhor, eu sei que eu estou pisando na bola. Coisa está difícil por conta disso, a tempestade que está acontecendo. Eu sei porque é desobediência. Diante deste livro, diante das orientações. Então é uma tempestade de desobediência. Qual é a atitude? Arrependa-se. Arrependa-se. Se for uma tempestade de propósito, porque nós estamos no barco com Jesus, e o pau está quebrando também, não é não? Eu estou na igreja, as águas estão invadindo o barco aqui, igual os discípulos estavam lá, né? E aí, irmãos, a coisa acontecendo nós dentro do barco. Se é uma tempestade de propósito, então, creia. Descanse no Senhor. É uma tempestade de propósito, creia. Gente, eu fico muito doido com isso. De que quando você está dentro de uma igreja, você não enfrenta a tempestade. Eu luto constantemente contra isso. A Bíblia me mostra isso. Então, se é uma tempestade de propósito, com Jesus no barco, creia. Vamos ver a passagem bíblica? Jonas capítulo 2. Sabe o que aconteceu em Jonas capítulo 2? Eu li isso aqui ocasionalmente, não queria. Eu abri na vigília de sábado e eu li essa passagem aqui. Aqui é logo depois que Jonas é jogado no mar. Vai lá, Jonas, vamos jogar ele no mar. Jogaram ele no mar. Sabe o que aconteceu com a tempestade? A tempestade acalmou. Aí veio o peixe. A Bíblia diz que era um peixe réu. Engoliu Jonas. Aí sabe o que Jonas faz? É uma tempestade de desobediência. Sabe o que acontece? Presta atenção na oração que Jonas fez. Vamos ler junto? O cara estava dentro da barriga. Arrependa-se. Preste atenção o que é isso, gente. Jonas capítulo 2, do verso 1 ao 10 diz assim: lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Ele disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Aleluia, gente, aleluia por isso. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas vagas passavam sobre mim. Presta atenção, verso 4. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, um abismo me cercou, as águas marinhas me envolveram.
em minha cabeça, afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxestes a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus, aleluia. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo, aleluia. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor, e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Você tem noção que é isso? Você tem noção que é isso? É uma tempestade de desobediência. Você está morrendo, e eu não estou falando nem da morte, é a morte espiritual, é a morte eterna, gente. Você não está nem percebendo que está indo para uma morte eterna. Gente, arrependa-se, gente. Volte para o Senhor, gente. Volte para os braços dEle. Volte para os braços. Esse é o Evangelho. Volte para os braços dEle. Agora, é uma tempestade de propósito. Você está cumprindo o chamado. Sabe? Cara, às vezes nós nos sentimos assim, cara. Eu estou cumprindo o chamado. E a tempestade, isso acontece, queridão. Acontece. Então, creia. Vamos ver uma passagem bíblica sobre isso? Marcos 4, verso 39. Se é uma tempestade de propósito, então creia. Ele se levantou. Ele quem, gente? Ele quem, gente? Jesus. Jesus se levantou. Olha, é uma tempestade de propósito, gente. Olha o que a Bíblia diz. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. Essa tradução aqui no grego é tipo assim, ó, cala a boca. É o que Jesus está querendo dizer para o vento, para a tempestade, ó, Zé Fininho, cala a boca, a tempestade. E aí sabe o que aconteceu? O vento se aquietou e fez completa bonança. É uma tempestade de propósito, gente. Creia. Creia. Você que é líder nessa igreja, saiba, você está no propósito de Deus, saiba que vai levantar a tempestade, querido. Eu não sou profeta do Apocalipse, não. Eu sou claro com a Bíblia. Eu não sou de ficar passando a Moisés. Não tem isso, gente. Ó, você está no propósito, a tempestade vai se levantar. Mas creia. O Senhor está cuidando. E no tempo que Ele quiser, que for a prazo para Ele, Ele vai falar: quieta a tempestade. Quietinho aí, que agora já chegou o limite do meu filho. Deixa ele respirar um pouco. Ele está bebendo muita água. Daqui a pouco vem outra tempestade, para ele não se vangloriar muito, não ficar soberbo. Deixa ele respirar mais um pouco. Daqui a pouco você vem de novo tempestade. Agora quieta. É assim. Tempestade de desobediência, arrependa-se. Tempestade de propósito, creia. Creia. Dentro dos dois barcos é algo incrível. Existia um profeta. Dentro dos dois barcos existia um profeta. Um que descansava em meio à tempestade, ao cumprir o propósito. Jesus estava lá, a Bíblia diz que Jesus estava deitado no travesseiro. Gente. Imagina Jesus dormindo. Pau quebrando lá fora, a tempestade, igual nós, né? Senhor, vem lá. E Jesus aqui, ó. O que está acontecendo aqui, hein? É o meu filho aqui, está bebendo um pouco de água. Shut up. Quieta a tempestade. Então descansava em meio a uma tempestade por cumprir um propósito. O outro que descansava por fugir deste propósito. Olha que doido. Os dois profetas, um cumprindo, o outro fugindo. Gente, eu quero
caminhar para o final fazendo uma reflexão com vocês do seguinte: é chegado o momento de trocar Jonas por Jesus. É chegado o momento de trocar Jonas por Jesus. O que seria esse Jonas? Tire o Jonas, gente, da iniquidade. Tire o Jonas da injustiça. Tire o Jonas da inveja. Tire o Jonas da traição. Tire o Jonas da pornografia. Tire o Jonas da avareza. Tire o Jonas da falta de amor. Tire o Jonas da falta de prioridade do reino de Deus. Tire a Jonas da falta de compromisso. Vai tirando o Jonas, gente. Para de deixar ele dormir no calabouço do barco da sua vida. O pau está quebrando porque dentro de você existe um Jonas. É você que decide quem vai levar a bordo do seu navio. Simplesmente é você. É você que escolhe os caminhos que você quer percorrer, a estrada que você quer ir, aonde tocar, o que ver, o que falar, o que fazer. Cabe a você escolher o que vai levar a bordo, dentro do barco da sua vida. O resto que vai acontecer é consequência. Tempestade de propósito ou tempestade de desobediência. Cabe a você escolher o caminho que quer percorrer. A grande verdade é que é hora de abrir mão do que afunda o coração, segurar naquele, irmãos, que salva as nossas vidas. E nós possamos gritar assim, ó, como aqueles descobridores, sabe? Joga fora aquilo que está afundando, a poita, sabe? Na sua vida. Segura na mão daquele que nos dá a salvação. E você pode gritar assim, ó, terra à vista, salvação, Nova Jerusalém estou vendo, seios do Abraão estão ali, o paraíso do Senhor já vejo, que eu estou com aquele que salva a minha vida. Para finalizarmos, Jonas capítulo 3, nós estamos indo para o final, versos 6 ao 10. Jonas foi tão, me perdoe a expressão que eu vou usar, tá? Não se escandalize, tão delinquente, tão irresponsável. Deus, ele estava fugindo de Deus. Aí Deus fala, vai pregar lá, que eu vou trazer juízo. Deus ia destruir Nínive, gente. Deus ia destruir Nínive. A Bíblia diz que Nínive, andando, era 3 dias andando e percorrendo a cidade. 3 dias. Sabe quanto tempo Jonas fez? Quem é bom de Bíblia? Sabe quanto tempo Jonas fez esse percurso? 1 dia. O irresponsável. Imagina ele pregando. Arrependa aí, pô. Arrependa aí. Vai vir o juízo de Deus, viu? Arrependa. Em 1 dia. A Bíblia diz que era 3 dias para percorrer. Em 1 dia. Foi pregando assim. Imagina. Como nós servimos um Deus de amor, de juízo, sim, mas misericordioso. Olha como finaliza Nínive. Presta atenção. Como nós somos responsáveis por vidas. Jonas 3, versos 6 ao 10 diz assim: quando as notícias, aqui Jonas já tinha pregado, tá? Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou um manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Isso aqui era sinal de arrependimento para a época. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Olha aqui o jejum, que eu até estava falando com a Fátima hoje no estudo lá, né? O jejum de Nínive. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem, olha isso aqui, gente, deixem os maus caminhos e a violência. Estamos falando de um povo, gente, extremamente danado. Talvez Deus se arrependa
e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Olha o verso 10, gente, servimos um Deus incrível. O verso 10 diz: Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Arrependimento. Então Deus se levantou, então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Deus poupou aquela galera, gente. Deus poupou aquela galera. Último verso, Salmo 62, o verso 1 e 2. Nós vamos finalizar com essa passagem bíblica. Salmo 62, verso 1 e 2 diz assim: a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Mais uma vez, vamos ler? Leia na sua Bíblia mais uma vez, Salmo 62, verso 1 ao 2. A minha alma descansa. Creia, meu irmão, você está no propósito de Deus. Creia, é tempestade, propósito. Creia somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Aleluia, glória e graças a Deus. Por isso, tempestades virão. A tempestade de desobediência. O que você deve fazer? Arrependa-se. A tempestade de propósito, de cumprimento. Creia. O Senhor de todas as coisas não perdeu o controle de nada. De nada o que acontece na sua vida. Nada. O Senhor é bondoso e Ele está cuidando de tudo e de todas as coisas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Apresente aí a tempestade que você está vivendo, meu irmão. Qual é a tempestade? Hein? Eu espero que vocês possam sair daqui, ó, coçando a cachuleta e falar: rapaz, é tempestade de desobediência ou é tempestade de propósitos? Pense nisso, apresente a Deus. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, como é bom caminhar contigo e saber que o Evangelho é muito além e muito mais do que riquezas, fama, sobrenome, muito além disso. O Evangelho é a respeito de uma vida eterna, é a respeito de Jesus, é a respeito de arrependimento. Por isso que diante desta palavra, Pai, nós sabemos que vamos enfrentar dificuldades, dores, lutas. O mundo, a tendência é piorar, Senhor. O coração do ser humano vai sendo congelado cada vez mais. O amor vai se esfriando. Mas o mais incrível de tudo é saber que o Senhor não perdeu o controle de nada. Por isso, Senhor, os teus filhos aqui estão vivendo tempos difíceis, de dificuldades, de dores, de lutas. O vendaval, a água tem nos afogado por uma tempestade de desobediência, Senhor. Seja por estar contra a sua palavra, em todos os sentidos, o apontamento que ela nos faz, as orientações, nós clamamos aqui, ó Pai, perdão, misericórdia, misericórdia, Senhor, misericórdia, assim como Jonas orou no leito de morte, nas profundezas das dores, nós estamos clamando, Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do teu povo, da igreja, da liderança, dos ministérios, da igreja brasileira, dos pastores, de todos, ó Pai, que estão andando em desobediência com a tua palavra. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, que essa tempestade possa passar, porque nós estamos arrancando os Jonas que estão escondidos dentro de nós, nos porões, dormindo, seja eles qual for. E da mesma forma, meu Deus, nós estamos vivendo um propósito de Deus, pregando a palavra, propondo a mudança de vida das pessoas, querendo crescer com o Evangelho,
com a igreja, avançar. Senhor, se tempestades têm sido levantadas diante do teu povo, nós clamamos e cremos e descansamos no Senhor, que na sua vontade, no seu tempo, o Senhor possa vir e falar: acalme-se, tempestade, acalme-se, porque o meu filho precisa de um refrigério. Nos dê orientação de tudo, de todas as coisas. Nós apresentamos os sonhos, os projetos, as empresas e principalmente essa obra, essa igreja, que seja um lugar aqui de pregação da palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Eu quero finalizar com uma história que me veio à mente aqui. Pode continuar de pé, tá? Nós vamos caminhar para o final, já dar os recados. Eu quero finalizar com uma história. Não se assente, por favor, que nós vamos dar o recado já já. E aí você vai, tá? Sei que você vai cansar aí, rapidinho. Diz que um homem estava andando pelo deserto e estava prestes a morrer, sedento de sede. Preste atenção nessa história. Ele estava com muita sede e caminhando no deserto. E de repente ele encontra uma cabana, uma casa. E dentro dessa casa que ele vai, neste deserto, havia lá uma bomba d'água. Bomba d'água, que tira água, poço e tal. Só que ela estava velha, enferrujada ali, toda feia, toda danada. E ele começou a bombear a água, e duro, e não saía água, e aquela bomba enferrujada e nada. E de repente ele olhou para o lado, ele viu uma garrafinha de água, uma garrafinha, cheia de água, cheinha. Só que nessa garrafinha tinha um bilhete. E o bilhete falava assim, ó: para fazer essa bomba funcionar, primeiro você precisa pegar a água e jogá-la sobre a bomba, para hidratá-la, e ela vai começar a funcionar. Depois é só encher essa garrafinha novamente. Esse era o bilhete. Para fazer a bomba funcionar, pegue a água, jogue sobre a bomba, hidrate ela, só não esqueça de encher a garrafinha novamente. Aí o cara começou a pensar, falou: rapaz, eu estou morrendo. Se eu beber esse copo, essa garrafinha de água, toda suja, toda velha e quente, vai matar minha sede, e eu vou viver alguns tempos aí, umas horas, uns dias. Mas se eu pegar essa garrafinha e jogar na bomba d'água, ela pode funcionar e me trazer uma água fresquinha e gostosa. Só que também ela pode não funcionar. E aí, danou-se. Eu vou passar sede e vou morrer. Aí ele ficou pensando: o que eu faço? O que eu faço? Sabe o que ele fez? Bluc, 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 bluc. Não. Ele pegou a garrafinha, falou: eu vou hidratar. E jogou na bomba d'água. Jogou na bomba. Aí ele começou a bombear. E não saía água. E bombeia. E vai. E de repente começou a melhorar. E bombeando. E bombeando. Aí ele foi se alegrando. E de repente, gente, saiu uma água cristalina, fresquinha. Ele bebeu até se fartar. Bebeu a água. Aí ele foi lá, encheu a garrafinha dele, a garrafinha que estava lá novamente. Pegou o bilhetinho que estava lá, né? Você primeiro precisa hidratar, só não esqueça de enchê-la novamente. Aí ele colocou mais uma coisinha. Ele escreveu o seguinte, ó: creia. Tudo isso funciona. Você precisa primeiro dar toda a água antes de poder obter uma água pura, verdadeira. Sabe o que essa história quer querer dizer? Você primeiro precisa tirar essa água suja, podre, quente, que nós estamos bebendo e achamos que está matando a nossa sede. Jogue isso, entregue para o Senhor da sua vida, para que você possa beber uma água cristalina e pura e verdadeira, que mata a sede espiritual de todos nós. Amém?
Glórias a Deus. Por isso, você possa ir embora refletindo nessa pregação sobre o barco da vida. Nós vamos caminhar.